Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao estudo de trigonometria, hoje falaremos da função tangente. Assim, a função tangente ela vai seguir basicamente o mesmo raciocínio da função seno e cosseno. A gente tem só que lembrar algumas situações. Função seno, nós usamos o eixo vertical, o eixo y. Função cosseno, o eixo horizontal. A função tangente, ela não tem um eixo específico, porque você vai trabalhar com as tangentes do círculo trigonométrico. Então, como vai funcionar? Como é que a gente vai proceder com isso? Olha só. Eu preciso, em primeiro lugar, lembrar você de uma relação, que a tangente é a razão do seno pelo cosseno. Então, vamos colocá-la aqui, ó. A tangente de um ângulo, ela é a razão do seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Por que eu estou começando com isso? Qual é a ideia, qual que é o intuito de começar com isso aqui? Para a gente analisar o sinal da tangente. Por quê? No primeiro quadrante, o seno é positivo. Eu vou fazer uma continha aqui com o sinal, daí a gente vai apagar ela para só justificar o sinal da tangente. Ó. Então nós temos aqui, ó, aqui eu tenho o eixo do seno, aqui eu tenho o eixo do cosseno. O eixo do seno, aqui ele é positivo, certo? O cosseno aqui também é positivo. E quando você faz uma divisão mais dividido por mais, você tem que a tangente vai ser positiva no primeiro quadrante. Tangente positiva no primeiro quadrante. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Tangente positiva no primeiro. Cuidado agora. O seno na parte de cima ele é positivo. O cosseno para cá ele é negativo. Mais dividido por menos, o que nós temos aqui? Sinal negativo da tangente no segundo quadrante. Vamos apagar aqui. Agora, olha o terceiro quadrante. Tanto o seno negativo quanto o cosseno é negativo. A tangente vai ser positiva no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, positivo do cosseno com negativo do seno, negativo dividido por positivo, negativo no quarto quadrante. Sabe o que a gente vai fazer? Bem no finalzinho da aula eu vou colocar uma tabelinha para que a gente consiga analisar os sinais de todas elas em conjunto, tá? Então, ó, por enquanto fica aqui. Tangente positiva no primeiro, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Ela vai alternando o sinal. E como que você faz para achar a tangente de um ângulo? Quer ver? Ó? Por exemplo, assim, eu vou apagar aqui de novo meu primeiro quadrante aqui para não poluir meu desenho. Como que eu acho a tangente desse ângulo? Eu vou marcar um arco, por exemplo, aqui, ó. Olha só, marca um arco qualquer. Esse meu arco qualquer, eu vou supor ele aqui um ângulo θ qualquer. O que acontece? Para você achar a tangente desse θ, como que você procede? Você vai estender, você vai prolongar esse teu segmento aqui, ó. Você vai prolongar o raio, ó, prolonga o raio, até ele encontrar a reta tangente à circunferência. No prolongamento dela, ele encontra nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto P. A distância desse ponto P aqui, ó, isso que está aqui, é o que nós temos para tangente do meu ângulo θ. Todo aquele comprimentinho vai ser a tangente do meu ângulo θ. Mas tem um detalhe. Se você parte daqui, ó, se você parte do zero, né? Você parte do zero aqui, que é o 0,360, a distância vai ser do zero até ele mesmo. Então você não tem distância. Então o que nós temos aqui já para a gente lembrar? A tangente de 0 grau é igual a zero. A tangente de 360 graus é igual a zero também. Já vamos marcar isso aqui porque é importante. E aqui vem uma situação bem bacana, bem interessante, eu diria de passagem. Ó. Lembra que eu falei que o raio da circunferência é 1, né? E o raio da circunferência aqui, ó, olha só. Essa medida que eu estou marcando em azul, ela é 1. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma reta tangente aqui em cima. Quer ver? Essa minha reta aqui, se ela estiver perfeitinha, vai dar bem bonitinho o desenho. Essa minha reta aqui, ó, reta tangente a ela. Tudo bem? Perceba que a minha reta tangente intercepta aqui, ó, nesse ponto Q. E aqui tem uma situação bacana. Se eu ligar o ponto Q até a origem, eu vou apagar aqui um pouquinho, daí eu consigo justificar algumas coisas para você. Ó. Olha esse segmento que eu formei ali, ó. Olha que coisa bacana. Essa minha reta aqui em cima é tangente e paralela ao eixo. Então, são paralelas, eu tenho um quadrado juntando esse ponto, o Q, esse ponto e a origem.
eu tenho um quadrado. Então significa o seguinte, essa medida aqui, ó, que eu estou rabiscando em azul, é o raio da circunferência trigonométrica. Vai ser, vamos tirar a tangente daqui para ela não atrapalhar o que eu quero. Ó, vai ser exatamente igual a essa medida aqui, ó. Isso aqui vale 1. Tudo bem? Lembra que eu disse? Lembra o que eu disse? Esse é o ângulo. Θ. Como que você acha a tangente dele? Você prolonga o raio até esse prolongamento encontrar a reta tangente, que é essa aqui, ó. Até encontrar a reta tangente, que é essa aqui. O que nós temos? A distância do ponto de encontro até o zero, isso que está aqui, te fornece a tangente desse ângulo θ. Agora observe, você tem um quadrado aqui. Essa medida Q origem é a diagonal do quadrado. Se é a diagonal do quadrado, o que nós temos? Que esse θ que está aqui, ele é um ângulo de exatamente 45 graus. Por isso que a tangente de 45, ela vale exatamente quanto? Ela vale exatamente 1 a partir do raio da circunferência. E aí tem um detalhe. A partir do momento que você vai ampliando, aumentando isso, vai chegar um determinado momento que ela vai chegar num limite, né? Você vai falar, como assim um limite? Quer ver uma coisa? Aqui é o eixo, certo? Aqui no meu dedo eu tenho 90 graus. Se eu prolongar o 90 até encontrar a reta tangente, elas não se encontram nunca. Nunca vai se encontrar porque são duas retas paralelas. Primeira conclusão importante disso aqui. Ó, a tangente. Olha aqui. A tangente de 90 graus. Ela não existe. Por quê? Porque no prolongamento dela você vai ter o encontro de duas retas paralelas. E duas retas paralelas não se encontram. A mesma coisa vale para a tangente de 270 graus. A de 270 graus também não existe. Daí você vem para esse ponto aqui, ó. Você vem para o 180. O 180 segue a mesma ideia desses dois. Então a tangente de 180 graus, ela também vale 0. Por isso que a sua função tangente, ela faz isso aqui, ó. Ela tem parte do zero, daí ela vai aumentando, 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 aumentando. Só que chega uma hora que acontece o que, ó? Essas duas partes aqui nunca se encontram. Essa curva aqui, essa assíntota aqui, ela nunca chega a encostar para cá. A região que você está em análise é essa aqui, ó, né? Você está olhando para essa regiãozinha para cá. Então, chega uma hora que a tangente de 90 ela não existe. Por quê? Porque você vai ter o encontro, entre aspas, de duas retas paralelas. Daí o que acontece lá? Ó? A de depois, ela vem nesse crescimento para cá e aqui ela segue o mesmo decaimentinho aqui, ó. E aí você consegue perceber uma coisa, a junção disso com isso ou desses dois estabelece o período da tua função, só cuidado. Daqui até aqui eu tenho meio π, daqui até aqui eu tenho mais meio π. Significa, cuidado com isso, que isso que está aqui, ó, é o período da tua função. E a tangente tem um período de π. E detalhe, uma coisa importante, a tangente ela é uma função não limitada, ela é ilimitada, ela aceita qualquer valor. Claro, né, quando você analisa essa curvatura aqui, ó, ela nunca chega no π sobre 2, porque ela vai chegar cada vez mais próximo, mas nunca chega nele, certo? Depois, quando você tem as duas retas paralelas, você pega um valorzinho um pouco para cá, você pula ele, por quê? Porque você vai ter exatamente duas retas paralelas. Uma leve curvatura vai chegar uma hora que vai encontrar, nem que encontre num valor muito grande, não importa, vai chegar uma hora que vai encontrar. Mas, para 90, olha só, 90 e 270, as tangentes não existem. Esse símbolozinho significa símbolo de que não existe. O que eu quero fazer agora? Lembra que eu falei que eu ia colocar uma tabela juntando seno e cosseno? Vamos fazer isso? Só que para isso eu preciso que você copie a ideia da tangente. Então, vamos lá. Que é aquele momento que se deu o pausezinho no vídeo, né? Se não deu, volta o videozinho e congela ele. Gente, eu preciso montar uma relação com vocês analisando o sinal de todas essas funções que nós trabalhamos. Tá? Como que vai funcionar? Eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Tudo bem? Seno, cosseno e tangente. Aonde que ele é positivo?
Aonde que ele é negativo? Para cada uma das funções. Ó, apenas o sinal. Vamos criar uma tabela bem bonitinha. E daí eu vou te mostrar assim, ó. Também existe a possibilidade de você não decorar, né? Também existe a possibilidade de você fazer uma análise. Aonde que o seno é positivo? Aonde que o seno é negativo? Aonde que o cosseno é positivo e negativo? Vamos pensar um pouquinho? Fazendo uma ideia, eixo do seno. Lembra? Seno é o eixo vertical. Aonde ele é positivo? Primeiro e segundo. Onde ele é negativo? Terceiro e quarto. Então, peraí. O seno, deixa eu até usar uma cor legal aqui, ó. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Tá certo? Positivo no primeiro e no segundo. Aonde que ele é negativo? Terceiro e quarto. Terceiro e quarto. Beleza? O cosseno, vamos pensar aqui? Eixo para cá, eixo aqui. Cosseno. Positivo ali, negativo para cá, certo? Aonde que ele é positivo? No primeiro e no quarto quadrante, certo? Primeiro e quarto quadrante, primeiro e quarto quadrante. Onde ele é negativo? Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. E a tangente? Aonde que a tangente é negativa? No primeiro e no terceiro. Professor, por quê? Regra de sinal. Tangente, vamos colocá-la aqui do ladinho. Ó, aqui, bolinha, tangente. Dá uma olhada na regra de sinal. Mais dividido por mais dá mais. Não esquece, né? Seno dividido pelo cosseno dá tangente. Olha isso. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por mais dá menos. Só quis aproveitar a cor da caneta. Ó, menos dividido por menos dá mais. Aonde a tangente é positiva? Primeiro e terceiro. Tem uma regrinha também que dá para você usar o seguinte, quer ver? Vou apagar aqui para te mostrar qual é. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, seno, cosseno, tangente. 12, 14, 13. Por favor, não é 12, 14, 13. O 12, 14, 13 é para fazer você lembrar disso aí. Mas se ela é positiva no primeiro e segundo, ela vai ser negativa aonde? 1, 2, 3, 4. Ele é positivo. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ali você tem a regra dos sinais para o seno, para o cosseno e para a tangente. Outra observação importante. O seno e o cosseno têm a mesma imagem, de 1 a menos 1. A tangente não tem limitação. Só cuidado. De mais infinito até menos infinito. O infinito você nunca iguala a ele, pelo amor de Deus, você não sabe quanto ele vale. A tangente não vai ter limitação. De mais infinito até menos infinito. E mas, seno e cosseno tem um período de 2π. Tangente tem um período de π. Isso é de extrema importância a gente lembrar. E mais ainda, quer ver? Ó? Imagine que você pega um ângulo cujo seno vale 1/3, tá? O que eu tenho para cossecante desse ângulo? Se eu estou falando do mesmo ângulo, cossecante é o inverso do seno. A cossecante vai ser 3/1. Ou ainda, vou lá e coloco para você assim, ó. Se o seno de um ângulo alfa vai ser igual a 1k e o cosseno desse ângulo alfa vai ser igual a um m qualquer. Lembrando das condições ali em cima. Como que você acha a tangente do ângulo alfa? Você pega o seno do ângulo alfa e divide pelo cosseno do ângulo alfa. Vamos pegar aqui, ó, uma relação assim, vai ser até melhor. Eu consigo trabalhar com valores com você, quer ver? Imagine isso. Arco trigonométrico, seno de 30 é igual a meio, cosseno de 30
é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu quero, olha só, eu quero a cotangente de 30. Você vai falar, peraí, como assim? Olha o que eu estou te fornecendo. Eu estou te dando o seno de 30 e o cosseno de 30. Eu quero a cotangente de 30. Primeira observação, vamos tirar isso aqui? Primeiro detalhe é o seguinte, o que você tem que lembrar? O que é uma cotangente? Não é o inverso da tangente? Então eu vou atrás da tangente de 30 graus. Como que eu acho a tangente de 30? Seno de 30 pelo cosseno de 30, ou seja, é meio sobre raiz de 3 sobre 2. Continha, cálculozinho. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda. O que dá pra gente eliminar dali, ó? Isso e isso cancela. Sobra pra gente que a tangente de 30 vai ser igual a 1 sobre a raiz de 3. Deixe quietinho. A cotangente é o inverso, não tem nem necessidade de racionalizar. Então, a cotangente de 30 vai ser o inverso disso, que vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 1. Uma observação que é importante. O seno recebe o mesmo sinal da cossecante. O cosseno recebe o mesmo sinal da secante. E a tangente recebe o mesmo sinal da cotangente. As funções possuem o mesmo sinal, as inversas. Tudo bem? Então, deixa eu ficar aqui de ladinho para você copiar essas relações e a gente fechar esse assunto. Tudo bem? Gente, então, por hoje ficamos por aí. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!